Você teria coragem de passar uma noite sozinho em uma mansão abandonada, cercada de histórias de crueldade, sofrimento e morte? No coração do interior do Mato Grosso existe uma fazenda esquecida pelo tempo. Uma propriedade enorme, com paredes carcomidas, janelas quebradas e um silêncio que parece gritar histórias que ninguém ousa repetir em voz alta. Mas os antigos moradores da região garantem: dentro daquela mansão ainda caminha o espírito do fazendeiro que um dia governou aquelas terras com mão de ferro. Um homem temido por todos, cruel com escravos e funcionários e que até hoje dizem nunca encontrou descanso. Hoje eu vou contar a história da Fazenda Santa Esperança e do fantasma do fazendeiro que até hoje aterroriza quem ousa se aproximar. No final do século XIX, quando o Mato Grosso ainda vivia um período de isolamento, poucas estradas e comunicação precária, surgiram grandes fazendas de gado e algodão que se tornaram verdadeiros impérios no meio do nada. A Fazenda Santa Esperança era uma dessas propriedades. Pertencia a Antônio de Albuquerque, um homem conhecido pela riqueza, mas também pelo temperamento violento. Dizem que Antônio tratava seus escravos e depois seus empregados como se fossem descartáveis. Açoitava quem errasse, prendia quem ousasse desobedecer e não hesitava em se vingar daqueles que tentassem fugir. Os relatos mais antigos falam de noites em que gritos ecoavam pela senzala, seguidos pelo silêncio sepulcral. Mas a maldade não ficava apenas contra os trabalhadores. Contam que o fazendeiro se envolveu em negócios escusos, contrabando e até rituais estranhos para proteger sua fortuna. Muitos acreditam que ele fez pacto com forças sombrias para manter seu poder e sua terra. Antônio morreu de forma misteriosa. Uns dizem que foi um ataque cardíaco fulminante em seu escritório, sentado à mesa ainda coberta de documentos e uma garrafa de cachaça. Outros juram que ele foi encontrado caído no corredor principal, com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo terrível pouco antes de morrer. O fato é que, desde sua morte, a mansão nunca mais foi a mesma. Trabalhadores passaram a se recusar a entrar na casa à noite. Relatos de passos ecoando pelos corredores, portas batendo sozinhas e a figura de um homem alto de chapéu caminhando lentamente pelos cômodos começaram a se espalhar. Um caseiro contratado para cuidar da fazenda contou que, certa noite, ouviu a voz de Antônio chamando seu nome no meio da escuridão. Quando olhou pela janela, viu a silhueta do antigo patrão parada no terreiro, encarando a casa. O homem largou o trabalho no dia seguinte e nunca mais voltou. Pouco a pouco, ninguém mais quis se arriscar naquelas terras. A fazenda foi abandonada e a mansão entregue ao tempo. Mesmo abandonada, a mansão se tornou ponto de curiosidade. Jovens da região se desafiavam a entrar à noite em busca de aventuras ou para provar coragem. Quase todos voltavam apavorados. Um grupo de amigos, certa vez, entrou pela cozinha e juram que ouviram correntes arrastando pelo corredor. Quando correram para a saída, encontraram a porta principal trancada por dentro. Só conseguiram sair depois de minutos de desespero, quando a porta simplesmente se abriu sozinha. Outro morador relatou que, ao passar de carro pela estrada próxima, sempre via luzes acesas nas janelas da mansão, como se houvesse velas ou lampiões acesos. Mas a casa não tem energia há décadas. E há ainda os relatos mais assustadores. Trabalhadores rurais que juram ver o fazendeiro montado em um cavalo preto, vagando pelas terras da antiga fazenda, com o olhar fixo e um chicote em mãos, como se ainda vigiasse seus escravos e cobrasse obediência. Em 1995, um grupo de pesquisadores universitários decidiu investigar a fazenda. O objetivo era documentar relatos de assombrações e estudar a arquitetura da mansão. Foram 4 jovens que acamparam nos arredores e passaram 2 noites dentro da casa. Na primeira noite, gravaram sons de passos e vozes abafadas que vinham do porão.
Uma das câmeras instaladas no corredor captou uma sombra atravessando de um lado ao outro, quando todos estavam reunidos na sala principal. Na segunda noite, um dos pesquisadores acordou gritando, dizendo que havia sentido mãos frias segurando seu pescoço. Ao acenderem as lanternas, viram marcas vermelhas, como se fossem dedos em torno de sua garganta. No diário deixado por eles, uma frase se repetia: "Ele ainda está aqui." Depois dessa experiência, nenhum dos 4 voltou à fazenda. Os moradores antigos acreditam que o espírito de Antônio nunca deixou a propriedade porque seu coração está preso à maldade que praticou em vida. Reza a lenda que, em noites de lua cheia, ainda se ouvem os gritos vindos da senzala, como ecos de sofrimento que não encontraram paz. Outros dizem que Antônio aparece para lembrar que a fazenda é dele e que ninguém mais pode possuir aquelas terras. Por isso, a fazenda Santa Esperança permanece intocada. O mato tomou conta, as paredes estão em ruínas, mas ninguém ousa comprar o local. Quem tentou, desistiu depois de passar uma noite lá. Hoje a mansão continua de pé como uma cicatriz esquecida no interior do Mato Grosso. Dizem que, se você passar pela estrada próxima à meia-noite, pode ouvir o eco de um chicote cortando o ar, ou ver a sombra de um homem parado na varanda, observando cada passo seu. E você teria coragem de entrar naquela mansão sozinho à noite? Ou ficaria do lado de fora, rezando para que o fantasma do fazendeiro nunca descubra que você está ali? Porque, segundo os antigos, uma vez que ele olha para você, nunca mais te esquece.